Instalado num centenário casarão construído por volta de 1883, doado por uma antiga moradora da cidade e administrado pela Prefeitura Municipal, o Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos, aberto oficialmente ao público em 14 de maio de 1994, possui em seu acervo um conjunto de itens que traça a história de Jataí e seus cidadãos, com clara referência à origem, à formação e ao desenvolvimento da cidade. O casarão mantém ainda uma exposição fixa sobre os utensílios utilizados pela população da época, um mobiliário rústico épico, fotografias antigas, objetos sacros e outros. Também em seu acervo estão, entre outros objetos, fragmentos do esqueleto do homem da Serra do Cafezal, datado de 11 mil anos, encontrada em Serranópolis. De acordo com o diretor do museu, Roosevelt Vilela, esse esqueleto é considerado um dos mais antigos das Américas e até hoje é tema de diversos estudos e discussões. Além da exposição de longa duração sobre a arqueologia na região sudoeste de Goiás e exposições permanentes, as exposições temporárias relacionadas a assuntos vinculados à história e à cultura da cidade, dispondo de um diversificado acervo nas mais diversas áreas, transforma o casarão numa verdadeira casa de história e cultura, explica Roosevelt Vilela. O museu guarda um acervo de mais de 20 anos, como casa de cultura, casa de história, história da região, história das famílias que habitaram essa casa, enfim, na área de cultura, artes plásticas, história, memória, antropologia, arqueologia, enfim, uma diversidade aí na área do conhecimento. Além da cultura, também uma gama enorme de aprendizado, uma visita ao museu. Sem dúvida. Nós temos 7 alas de exposição permanente no museu. Enfim, todas elas cultuando um pouquinho das diversas áreas que eu te falei e sem dúvida que nesse sentido guarda enorme e vasta área do conhecimento. Depois de conversarmos um pouco com o diretor, fomos conferir em loco como é feita a visitação a essa histórica residência do século XIX, transformada no Museu Francisco Honório de Campos. E vamos começar então a nossa visitação ao Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos. Olha, gente, essa é a porta principal de entrada e é por aqui certamente que a gente vai começar a nossa visita. Olá, é por aqui que se começa mesmo a visita? É por aqui mesmo, e a gente pede por gentileza que cada visitante assine este livro, então peço a vocês também, cara, por gentileza, que assinem esse caderno. Vamos então assinar aqui o livro, que é o primeiro passo do visitante aqui no Museu Histórico Francisco Honório de Campos. Assinado o livro, qual é o nosso próximo passo para então, de fato, conhecermos todo o museu? Agora vem uma guia para passar a exposição para vocês do museu. Essa campainha o senhor acionou. Já está chegando. Está chegando atendente para passar a visita para vocês. Então vamos lá, gente. Oi, seu nome? Bom dia. Luana. Luana, você que vai nos guiar nessa visita ao Museu Histórico para a gente conhecer, então, tudo isso que compõe esse museu tão importante para Jataí. Isso mesmo, a gente começa na arqueologia e dá sequência até aqui o Empório, que é a última exposição. Então vamos lá, conhecer o museu, gente. Olha só essa escada. Olha, gente, já começa por aqui algo bastante importante. Você vê uma escadaria da época em que foi construída essa, né? E aqui a gente já ganha, então, a primeira sala do museu, dando sequência à nossa visitação. A nossa guia está por aqui e vai continuar nos guiando nessa visita aqui pelo museu. Essa é a primeira sala onde ficam alguns escritos, documentos e também alguns objetos. Isso. Essa exposição que está aqui é uma exposição da UFG, se chama Os Caminhos Científicos e Culturais do Homem no Cerrado. Começa aqui na pré-história, aí o passo a passo até a modernidade de hoje, né? Aqui na pré-história a gente encontra fragmentos
do homem pré-histórico que foram encontrados ali em Serranópolis, né, nos sítios arqueológicos muito importantes aqui para a região. Logo no início pudemos observar que a visita ao Museu Histórico Francisco Honório de Campos é mesmo uma verdadeira ação educativa com um aprendizado bem proveitoso. Seguindo a visita, na segunda sala ou etapa da visitação, na tela de um monitor o visitante conhece as pinturas rupestres e, por meio das imagens, usa a imaginação sobre o que o homem da época queria expressar com essas pinturas. Já na terceira sala, a amostra Ocupação do Cerrado, apresentada em slides com as imagens projetadas internamente em 3 janelas do casarão e som ambiente próprio da natureza, nos leva a uma reflexão sobre a degradação da natureza. Nas 3 primeiras janelas são projetadas imagens sobre as diversas formas de ocupação do cerrado que, em nome do progresso, tem degradado a natureza. Esse processo de conhecimento, retratado pela mostra, termina com o visitante de frente para um grande espelho, colocado na 4ª janela. O objetivo, conforme esclarece nossa guia, é, através do espelho, buscar da pessoa uma melhor reflexão sobre as diversas formas de ocupação do cerrado. Ao se olhar aqui no espelho, a gente pede às pessoas para refletirem quem é que provoca todo esse processo de degradação. E quem é que pode salvar a natureza? Quem é que pode mudar esse caminho que está se seguindo? Então, somos nós que estamos olhando aqui, que ao mesmo tempo que, né, provocamos isso, podemos também salvar, né? Então, é para a pessoa refletir um pouco, se olhar e se ver ali como, né, se conscientizar. Eu posso mudar o rumo do que está acontecendo com a natureza, né? Ou seja, após aquele espaço ali que a gente observa a ocupação do cerrado, a forma com que ela foi ocorrendo, a forma gradativa com que o cerrado acabou também muitas das vezes sendo devastado, e talvez até para a chegada do progresso, que também é muito bom, a gente vai ter essa outra reflexão, então, que você explanou aqui no espelho. Isso mesmo, a pessoa vai refletir aqui sobre esse processo, ao mesmo tempo que você degrada por conta do progresso, você também pode mudar esse rumo, não deixando, né, de ter o progresso, mas amenizando um pouco a questão da degradação da natureza. Após essa terceira sala, o visitante passa por um corredor e chega à 4ª sala, ou seja, a 4ª etapa da visitação, onde, em uma das paredes, uma imagem em movimento projeta a cascata de uma cachoeira. Na outra parede, imagens da natureza dão continuidade ao contexto relacionado à degradação do meio ambiente. Então, essa sala aqui, nós mostramos a água como elemento fundamental para a sobrevivência do homem, né? Ninguém sobrevive sem a água, nenhum ser sobrevive, animais, plantas e ser humano. Então aqui a região, Jataí, as cidades vizinhas, são muito ricas nessa parte aqui, que são fotografias tiradas de rios, cachoeirinhas, que tem aqui na região. E a pessoa, ao entrar nessa sala, ela senta aqui e para observar e ouvir o som da cachoeira caindo ali. O umidificador, a pessoa tem a sensação, o frescor da água ali, né, ao lado da cachoeira. Com esse processo de ocupação, acaba que os rios, né, as cachoeiras são afetadas também, por conta da construção das hidrelétricas. Então, o que leva a pessoa a refletir. Se não preservar, se não cuidar, o que vai acontecer futuramente? Nós só teremos isso, as imagens e a sensação da cachoeira, não teremos a oportunidade de conhecer. Terminada essa etapa, o visitante volta pelo corredor e chega agora à 5ª sala, onde ficam os animais taxidermizados, como anta, onça-pintada, bicho-preguiça, tamanduá-mirim ou beleta, o gavião real e outras espécies da nossa fauna silvestre. Depois de conhecer um pouco sobre cada um desses animais, o visitante segue para esta sala, onde ficam objetos pertencentes aos últimos moradores do casarão e doadores. Dentre estes, a roda de fiar, documentos diversos e até algumas fotografias desses ilustres moradores, como Francisco Honório de Campos e Maria Claudina de Campos, Dona Mariquinha,
acompanhada de 2 filhas. Subindo por essa escada, na sala ao lado, além da sacada do casarão, está também a biblioteca do museu e até alguns móveis da primeira prefeitura do município, onde na parede é possível ver também o relógio da antiga estação rodoviária, onde hoje fica a sede do batalhão da PM. Voltando ao corredor, ao lado está a sala da reserva técnica do museu, onde também é feita a avaliação, a classificação e a catalogação dos objetos que chegam ao local. Ainda nesta ala está a sala da administração, composta por um mobiliário de época. Após toda essa expedição de conhecimento no piso superior do casarão, o visitante chega ao Jardim dos Fundos, que mantém certa nostalgia do tempo em que o carro de boi era o único meio de transporte na região. Saindo do pátio e seguindo por um estreito corredor, o visitante chega ao porão do casarão, onde, entre outros, uma exposição fantástica mostra as diversas formas de geração de energia, e ao fundo fica a exposição das fiandeiras. Saindo do porão, o visitante conhece o Empório Serrana, última etapa da visitação ao museu. O Empório Serrana, comércio de Francisco Honório de Campos, servia os moradores da época. Nele vendia desde fumo em corda a alimentos e outros produtos de primeira necessidade. Para conferir a íntegra dos conhecimentos de todas essas etapas da visitação ao Museu Histórico Francisco Honório de Campos, fique atento aos horários e dias de funcionamento do museu. Walter, o museu está aberto de terça a sábado, de terça a sexta, das 9 às 11 horas e da 1h da tarde até às 17 horas. E aos sábados, sem intervalo para o almoço, das 9 da manhã até às 15 horas da tarde. Tem algum custo a visitação ou ela é gratuita? Ela é gratuita, não tem nenhum custo e nós temos 4 guias na área de ação educativa à disposição do público visitante. Ainda de acordo com o diretor, aos feriados a visitação ao museu pode ser feita das 9 às 15 horas. Além de todo esse aprendizado proporcionado, as atividades do Museu Histórico Francisco Honório de Campos é uma forma de preservar o casarão como patrimônio histórico e resguardar a cultura da região.